Seja bem-vindo ao Fora do Canal. Você está no site foradocanal.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, por ter acessado o nosso site. Se você chegou por aqui é porque de alguma forma alguém te convidou, então você já gosta do nosso trabalho e faz parte dessas mais de 1.371.000 pessoas que já passaram por aqui e que nos deixa muito feliz. A gente sempre aí trazendo pessoas da nossa cidade para contar a sua história dentro do Distrito Federal. Como é que surgiu? O cara é político, o cara é cantor, o cara é artista, o cara é empreendedor. Não nasceu empreendedor, não nasceu escritor. E aí ele vem aqui contar a sua história. Mas a história de quem a gente vai contar hoje é de uma pessoa que já é muito conhecida nacionalmente e internacionalmente. É Judivan Vieira. Judivan Vieira, ele é professor, escritor, cantor, né? Se eu for falar, é melhor eu deixar a pessoa falar por ela mesma quem é Judivan Vieira, né? E quais são as suas histórias e os seus lançamentos, porque já tem mais de 19 livros lançados no Brasil e no mundo. Estou aqui com o Judivan. Tudo bom, Judivan? Tudo ótimo, Edson. E você? Eu quero mandar meu abraço a todos os seus telespectadores fiéis, né? E aos que estão chegando agora, né? Com certeza. Você falou de tanto or, né, rapaz? Cantor, procurador, professor, escritor, compositor e etc. E no final de tudo isso, o que eu mais gostei foi você ter dito assim: ele não é isso, ele está isso, né? Uhum. Porque quem a gente é de verdade, a gente estava conversando em off aqui, você é da Paraíba e eu também. Uhum. Quem nós somos de verdade é aquele ser humano que nasceu em algum lugar, Uhum. peladinho, totalmente desprotegido e precisando dos cuidados da mamãe e do papai. Eu sou um roceiro no final das contas, talvez nem no final não, eu acho que é no início das contas e até o final da minha vida. Eu tenho alguns orgulhos, Edson. Primeiro, é ser um paraibano nascido na roça. Bacana. Portanto, candango, não brasiliense, né? Vim com o papai para cá para a gente trabalhar na lida. Na lida, né? Nos canteiros de obras civis. E nascido lá e criado aqui. E assim, eu costumo dizer para as pessoas que Brasília é o lugar onde eu quero que as minhas cinzas sejam aspergidas ali no Lago Paranoá, né? Não quero ser enterrado, quero ser cremado. Cada um quer ser o que quer ser, né? É verdade. Porque eu penso sempre que em Brasília, Edson, eu vivi o meu calvário, fui crucificado inúmeras vezes. Aliás, quando eu e a família chegamos aqui, eu e a família não, quando a família veio. Quando né? você chegou aqui, você chegou em que lugar? Que bairro? Olha, rapaz, eu cheguei aos 5 anos de idade, fomos morar na QI 21 da Ceilândia Norte. Olha. Na época que, se você pensar em janeiro de 1972, não tinha água encanada. Mamãe ainda ia buscar água nas cacimbas. Já era seco. Para quem não sabe o que é cacimba, que está vendo a gente, cacimba é um poço que nasce da terra, a água flui, né? Como se fosse ali água mineral, só que pequeno, onde o nordestino vai pegar água para alimentar a casa dele, o gado dele, se ele tiver, né? Sim, sim. Então é isso, a gente foi morar na Ceilândia Norte e isso aos 7 anos de idade. Papai, que era pedreiro já, né? Trabalhava naquelas casinhas construindo Guará 2, já me colocava no caminhão de pau de arara pra gente ir lá. E ele dizia assim: meu filho, se aprender a carregar um tijolinho de um lado pro outro, meu filho já vai ser um ser humano melhor. E é isso mesmo, trabalhar dignifica o ser humano, né? Sim. E, Judivan, a gente sabe que o sertanejo, ele sofre muito. E a gente sabe que, contando assim a sua história e já vendo também que você já contou em outros canais, você é de Dois Riachos, na Paraíba, que, tipo assim, é uma cidade de primeira. Se passar a segunda marcha, já não conhece a cidade, mais ou menos isso, né? E aí, como é que era a sua vida lá, já que você veio para Brasília ajudar seu pai na lida? Como é que era a sua vida lá pequenininho? Você tem história, você tem lembrança daquele momento? Eu tenho algumas, sabe? E elas foram reavivadas porque em 2005, um dos meus irmãos, que nós éramos 10 filhos de Cesário e de Francisca Vieira, 3 deles a morte passou no pente fino. Você sabe que a vida do nordestino, o cara passa fome, se o cara não tiver cuidado, a morte lambe ele rápido. Sobramos 7. E, rapaz, é engraçado porque papai
Você falou da cidadezinha onde eu nasci. Eu nasci foi num sítio mesmo, na roça mesmo. Na roça. Eu fui registrado nessa cidade que você falou, tão pequenininha, que se o cabo dessa segunda marcha já tinha deixado ela para trás, que se chama São José de Caiana. Lá eu fui registrado no cartório. Mas eu nasci na roça, 2 Iachos. Aí em 2005 um irmão meu falou, Júlio, você já viajou aí um bocado pelo mundo, tá na hora de resgatar suas origens. Aí, rapaz, eu passei a pensar naquilo e decidi criar um projeto, que eu gosto de planejar e executar. Certo. A minha mãe sempre dizia isso. Meu filho, minha mãe era lavadeira de roupa, mas ela olhou para mim e disse, meu filho, você tem uma diferença entre muita gente no mundo. É que meu filho não é de falar das coisas. Quando meu filho fala de uma coisa, ou já terminou aquilo, ou já está na metade do projeto. Verdade. Aí eu criei um projeto chamado Projeto Resgate, porque eu queria muito escrever um livro sobre o sertão do Brasil e com personagens ancorados, né, ambientados no sertão. Aí eu falei pro meu irmão, então vamos lá, vamos ver se a gente acha casinha. Aí eu aluguei um carrinho aqui nas férias, a gente botou o apelido dele de Jeguinho. O Jeguinho, que era 1.0, né? Sim, baratinho. sim. Aí eu e meu irmão fomos pro Nordeste, sertão. Rodamos 10 dias dentro do mar, até achar a casinha onde eu nasci, o sítio. Tava lá as ruínas, né? Os tijolos, mas ainda tinha morador lá, você acredita, no sítio, que lembrava do meu pai da década de 60. Aí eu gravei tudo. Gravei entrevista com eles, fiz filmagens. E passei na casa de um tio meu na cidade de Itaporanga, porque nesse sítiozinho, 2 Riachos, papai plantava cana-de-açúcar, arroz. E chama 2 Riachos porque um dos riachos foi ele que criou. Tinha um riacho natural e o outro foi um açude que ele criou. Muito legal. E, rapaz, eu acho interessante que eu guardo uma memória que meu pai me colocava nas costas dele, eu novinho, 4 anos de idade, 3, 4 anos, e atravessava aquele açudezinho nadando. E você sabe que criança, quando vê as coisas, pensa que tudo é grande, né? É verdade. A gente vê um caminhãozinho, um SUV, pensa que é um trem com 30 vagões atrelados nele. Quando eu voltei em 2006, eu entendi porque papai conseguia atravessar o açude comigo nas costas, que era pequeno, né? Ele mesmo tinha construído. Mas são lembranças lindas. Aí depois ele foi para Itaporanga, lá em Itaporanga ele arrendou uma rocinha chamada Lagoa de Pedra, e com um troquinho que sobrou, porque ele era senhor de engenho, papai. Sim. O problema do meu pai é aquele problema do nordestino machista, descontrolado. Mamãe era que era o cérebro da história, entendeu? Entendi. Ele gastava, ele ganhava e gastava, ganhava e gastava, ganhava e gastava. E minha mãe que era o equilíbrio. E como ele não ouvia mamãe, aí não tinha equilíbrio, não tem como ter. Se você não ouve uma pessoa equilibrada, mano... É verdade. Por isso que eu fico pensativo. Você que tá me ouvindo aí, me vendo também. Às vezes eu fico pensando muito, Edson, nas pessoas que desejam e buscam o êxito na vida. Eu não vou chamar de sucesso porque tá muito batida a palavra. O êxito. Mas essas pessoas ficam ouvindo quem não tem êxito. É verdade. Como é que tu vai seguir uma pessoa que fica pregando sucesso, querendo ensinar sucesso e ela não tem? Engraçado que, tipo assim, o nordestino é teimoso, né? Muito. Euclides da Cunha, no livro Grandes Sertões Veredas, disse uma coisa bonita que todo mundo repete aí, eu vou repetir também, né? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Porque a gente é teimoso, rapaz. Essa força nossa nos leva a teimar e não se render. Me lembra aquele filme do Jean-Claude Van Damme. Desistir, nunca render-se jamais, né? É isso. Aí pronto, trabalhamos ali, aos 7 anos de idade, papai me levava para essa rocinha e tal, mas ele, primeiro ano ele comprou as sementes fiadas no armazém, aí plantou, aí a chuva deu uma enchente, levou tudo, e era eu e minha irmã Marluce que plantava, né? Ele ensinou assim, eu pequenininho, eu tinha nessa época 5 anos de idade, aí ele botava um bisaquinho, né, pendurado, você é paraibano, você sabe disso. Sim, bisaquinho é uma campana, né? É isso. Uma sacolinha, né? De pano. De pano. Ali dentro botava os carocinhos de feijão e ele dizia, ô moleque, ó, sua irmã abre a covinha e você joga 3 caroços. Se jogar 4, o couro come. Fui doutrinado a obedecer e a entender essas coisas, hierarquia desde cedo na vida. Sim. E aí, rapaz, trabalhamos um pouquinho de tempo. Depois, no segundo ano, no primeiro, a enchente levou tudo. No segundo, ele comprou fiado, comprou fiado de novo a semente. Aí a seca queimou tudo, saga do nordestino. No terceiro, veio pra cá, trabalhar na construção civil. E aí, eu tô aqui, trabalhando, fiz meu ensino médio, fundamental e médio, todo no núcleo Bandeirante. Porque depois da Ceilândia, a gente fez um périplo, né? Moramos no Guaraú, na Ceilândia, fomos pro Sobradinho naquele 16, do Sobradinho, fomos morar num acampamento de obra. Na W3 Norte, que tinha papai perdeu a casa, vendeu a casa que comprou nômade. Aqui. Você veja. Aí ele conseguiu uma casinha com muito esforço aqui no Sobradinho, aqui, na 16. Aí, como não tinha equilíbrio, vendeu a casinha, rapaz. A única coisa que sobrou foi uma bicicleta velha que o cara deu pra ele lá, que era o meu sonho ter uma bicicleta dobra-mática com calor. E foi lá, buscou essa. Aí não tinha onde morar. Aí ele, como já trabalhava de pedreiro, conhecia um cara que era dono de uma construção na W3 Norte. Ele veio com todo mundo? Papai, não, ele veio só 6 meses depois, aí a mamãe veio trazendo a gente. Entendi. Na verdade,
3 anos depois, 6 meses, 3 anos depois. Aí a gente foi morar num buraco, velho, de obra ali, junto com um rato, barata, na W3 Norte. Da W3 Norte ele comprou um lotinho, com muito sacrifício, e eu já trabalhando, meus irmãos trabalhando com ele também. Aí comprou um lotinho no Núcleo Bandeirante, só que com uma cláusula de retrovenda da Terra Cap. Aí a Terra Cap dizia assim, ó, ou você constrói em 5 anos, ou você perde. Aí meu amigo, nesses 5 anos era assim, eu ia pra escola, quando chegava 6h30 da tarde, ele chegava às 7 da noite dos canteiros de obra, já tinha que estar com barreira de massa pronta. Foram 5 anos de servente dele. Aí eu aprendi a ser servente do pedreiro. Aí eu e meu irmão trabalhando, construindo edifício aqui no Brasil. O edifício Denasa, aqui perto do setor comercial. Aí, no setor, você conhece o Denasa? Conheço. Pertinho do Bradesco, aquela coisa toda. Bem no canto, o Bradesco é do canto, Denasa do lado. Papai trabalhou ali na construção daquele prédio. Eu e meu irmão éramos servente dele. Mas a minha mãe me salvou, Edson, porque ela dizia assim, meu filho, pra gente pobre, desenganado, que ela pensava, era uma mulher de 3ª série, mal sabia escrever o nome, mas de uma sabedoria, meu irmão, que quando eu andei algumas vezes ali por Nova York, na Rua da Broadway, eu ficava pensando, porra, minha mãe nasceu nos Cafundó do Juda, mas a cabeça dela é de quem nasceu aqui. Porque ela disse assim, para pessoa desenganada socialmente e economicamente igual nós, meu filho, só tem uma saída, é estudar e trabalhar. E eu ouvi, cara, aí fiz o fundamental, o médio, cursei, me formei em Direito no UniCeub, depois tudo do Direito... escola pública, só depois no curso superior que foi para a escola particular. E com FIES do governo, né? FIES do governo, teve que pagar. Eu tive que pagar 5 anos pagando, né? 5 anos pagar. Aí fiz pós-graduação em Política e Estratégia pela UNB, depois de me formar em Direito, depois fiz doutorado na Argentina, depois do doutorado fui fazer curso pós-doutorado na Universidade de Roma, Tor Vergata, lá na Itália. E aí estudo até hoje. Porque vamos lá, bom. Assim, na sua história, você chegou assim, fez o curso de faculdade, você já era empregado, já era do serviço público ou ainda não? Não, eu trabalhei muito tempo e eu tirei... Eu me aposentei pela Advocacia Geral da União tem 3 anos. 3 anos, né? E eu pedi a minha esposa para fazer um favor para mim. Eu falei, tira foto da carteira profissional, porque a vida inteira... no Jornal de Brasília eu fui capa, no Jornal de Brasília, assim, de servente de pedreiro a procurador. E eu sempre digo nas minhas entrevistas, nos meus livros, que eu trabalhei limpando o chão, que eu trabalhei vendendo sapato. E eu disse para ele, eu quero que as pessoas vejam que isso é verdade o que eu falo. Aí a gente tirou foto da carteira profissional e ela pregou, né? Fez uma festa no dia da minha aposentadoria e pregou na parede para todo mundo ver. Então, meu irmão, eu trabalhei no entroncamento da Ceilândia, limpando o chão de serralheria. Aí de lá, o dono até quis me promover, rapaz, pro escritório dele. Ô, meu filho, você limpa esse chão com tanta alegria aí? Você não quer trabalhar no escritório meu de contabilidade? Eu falei, claro que eu quero. Só que eu era burrinho demais, para contabilidade. Passei 19 dias tentando aprender, não aprendi. Eu disse, meu filho, não tem jeito não. Contabilidade não é a sua praia. Me demitiu, rapaz. Mas ele fez um favor e, assim, foi o primeiro registro que eu tive na carteira de trabalho. E só aos 14 anos de idade, 15 anos de idade, tu acredita? Pois é. Eu já trabalhava uns 2 anos, trabalhei na feira do Núcleo Bandeirante, uma pastelaria, fazendo pastel, coxinha, aquela coisa toda, vendendo pinga 51, pirassununga, 3 fazendas pros bebos, e os bebos ficavam admirados, e eu fazia o café, a coxinha, e servia a cachaça e corria para um lado, e eu era o melhor atendente que tinha. Porque eu sempre pensei nisso, cara, o que você tiver de fazer, faz. Você tem que ser o melhor. Tenta, porra, faz de todo o teu coração. É verdade. Eu acho que isso me ajudou muito, abriu portas, sabe? E aí você... No primeiro concurso, você fez depois que já estava fazendo a faculdade ou foi durante? Depois que eu estava fazendo faculdade, porque eu sempre trabalhei o dia inteiro e estudei à noite. Sempre houve uma época, para você ter uma ideia, eu tenho um amigo que mora na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Eu fui com minha esposa visitá-lo lá. Tem foto, tudo. Era eu, Pedro e José Humberto. O José Humberto morreu aos 46 anos num acidente de moto, uma coisa assim e tal, infelizmente. Mas esse meu amigo... A gente ganhou uma bolsa no Objetivo da 913, eu acho que você se lembra. Lembra da 913. Na época era o Coronel Gil, que era o diretor de lá. Aí ele viu o meu contra-cheque, eu trabalhava na Varig. Nessa época eu já tinha deixado a loja de sapato, passei 4 anos vendendo sapato na W3, no Conjunto Venus 2000. Não tinha dinheiro para almoçar, ia para a rodoviária perto da pastelaria Viçosa, tomar aquela sopa de mendigo de 2 contos na tigelinha. Ele assim, ia para os mendigos ali. Tudo bem. Aí, rapaz, tinha época que a gente não tinha dinheiro para pagar o ônibus de volta da W3 Sul para Metropolitana, onde eu morava. E o meu amigo Pedro para Candangolândia. A gente ia a pé, tentando pedir carona, um dedão assim. E quando pegava uma carona, agradecia a Deus, porque... A vida, né? Mas sem maledicência, sem lamentações. Naquela época, as pessoas eram muito... solidárias, caridosas, davam carona mesmo. Quantas vezes eu dei o dedo e as pessoas davam carona para onde você vai.
E às vezes eu ficava constrangido, não, vou até onde você for, de lá eu vou pro meu endereço. Era o que eu dizia. Não é? Era o que eu dizia. Porque a pessoa, quando ela oferece alguma coisa pra gente, a gente não quer incomodar. É verdade. Né? Uma pessoa de bom coração, não quer incomodar, né? Quando o cara não é explorador igual você, já dá pra ver sua alma aí ele não quer incomodar. E aí você pedia carona... Eu e meu amigo Pedro. E ele confirma essa história, porque eu escrevi um livro, quando eu comecei a lecionar, preparatório de concurso, passei 19 anos dando aula. Direito penal, processo penal, direito administrativo, escrevi livros nessas áreas. E aí eu conversava sempre com meu amigo Pedro, sabe o quê? A gente sempre pensava assim, um com o outro. Rapaz, quem quer o topo, tem que escalar a montanha, mano. Verdade. Eu tô vendo, tem muita gente assistindo a gente, e muita gente aí que precisa saber o seguinte, mano, sucesso não cai do céu. É a lei do plantio. Se você quer o topo, quer chegar no topo, esteja disposto a escalar a montanha. E a gente escalava mesmo, ia a pé, no dia que pegava carona bem, quando tinha um dinheiro para pagar bem, quando ia a pé, que às vezes o cara que dava carona, você conhece aquele entroncamento ali, a ponte que tem a ponte que o cara vai pro Gama, entra à direita pro Núcleo Bandeirante e à esquerda a Candangolândia. Conhece ali? Sim, tem entroncamento. O meu amigo Pedro descia do carro que dava carona ali, ia para Candanga, ele morava ali. E eu morava na Metropolitana, que fica 1 quilômetro depois do Núcleo Bandeirante. Então eu saía a pé, andava, atravessava o Núcleo Bandeirante, chegava na rodoviária do Núcleo, aí caminhava mais 1 quilômetro para chegar em casa. Então eu saí de casa às 5h30 da manhã e chegava 1h30 da manhã. Mas eu resolvi nunca deixar de estudar, cara, porque ler infinitamente, mano. Ler abre a mente, mano. Ler é bom demais. E aí você fez, então, o primeiro concurso público? Aí eu comecei a trabalhar na CAESB. Olha que coisa interessante. Depois que eu trabalhei na Varig, eu achei um emprego, fiquei zanzando, 32 dias desempregado. Aí um amigo meu que trabalhava na Engenrio, que era uma empresa prestadora de serviço à CAESB, em 1987, falou, pô, Judivan, vem, tem uma vaga aqui. Aí eu fui lá, me aplicou um teste de datilografia, ainda existia coisa do dinossauro. Sim. Fiz o teste, passei e fui trabalhar na CAESB, prestando serviço. Aí o povo de lá, rapaz, me desafiaram, né? Eu fui trabalhar com o Dr. Roberto Maia Ribeiro, que era diretor de engenharia, Roberto Maia Ribeiro. Aí ele viu que eu era interessado, eu não sabia nada de computador. Ele disse, você tem que aprender computador. Eu falei, doutor Roberto, o que o senhor falar, eu preciso desse emprego. Casado, 3 filhos para sustentar, eu vou aprender. Aí ele me deu um livro. Já era casado já? Já, e tinha 3 filhos. Aí ele me deu um livrão dessa grossura, sobre computador. Eu não sabia nada, rapaz. Aí eu, no ônibus, em casa, de madrugada, o tempo que eu tinha lendo aquela parada, decorei a parada lá e aprendi a ser um digitador, né? Direitinho. Aí houve uma época que depois ele disse, Judivan, olha, em 1987, a gente vai contratar você, para ser muito esforçado. Aí me contrataram, rapaz. Aí isso já é 1988, né? Aí veio a Constituição e proibiu, ninguém entrava mais por eficiência, era só concurso público, né? Porque às vezes você tem um cara que estuda, é até bom, passa no concurso, mas depois que passa ele se acomoda, não tem que faça esse preguiçoso se levantar da cama dá preguiça mais. Porque eu passei a vida inteira no serviço público aí, né? Aí quando foi em 90, rapaz, em 88 eu entrei no CEUB para fazer direito. Aí eu comecei a pensar, rapaz, vou fazer concurso público. Fiz. Passei no concurso público em 1989 para o STJ, Superior Tribunal de Justiça, mas não me chamavam, cara. Me chamavam. E eu passei, quando eu fui lecionar para os meus alunos, lecionar para o concurso público, tinha 300 vagas. Tu acredita que eu fui de número 300? Eu fui o último. Fui. Aí eu dizia para os meus alunos, eu entrava em sala e dizia, você não precisa ser o primeiro, rapaz. Você precisa passar e classificar. Porque eu tomei posse do lado do primeiro colocado no concurso. O TRF me chamou, Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E eu estudando à noite. Aí eu passei no vestibular, o Pedro não passou para direito, o Zé Humberto não passou, eu fui o único dos 3 nesse sufoco. Mas o Pedro foi embora para os Estados Unidos depois, né? Aí fui fazer direito no CEUB. Quando foi em 89, passei nesse concurso. Em 90, eu saí da CAESB e fui para o Tribunal Regional Federal. Fui trabalhar no gabinete do desembargador federal, Aldir Passarinho Júnior, a quem eu devo muito. Era um desembargador que trabalhava. Eu gosto de gente que trabalha. E ele trabalhava e eu aprendi muito com ele. Aí fiquei 6 anos lá no TRF de nível médio. Poucas pessoas conhecem essa sua história, não conhece? Né? Poucas pessoas, né? Poucas pessoas. E agora vai ser muita gente que vai conhecer essa história. Porque pensa assim, a pessoa pensa, o cara aposentou na AGU, mas ninguém sabia que ele estava lá sendo servente de pedreiro, depois que ele tinha estudado em escola pública, e depois galgou empregos na Varig, entrou na CAESB e trabalhou, teve que ralar
sair da datilografia para digitação, né? E depois entrar no concurso público. Isso tudo já com família formada. Já. Seus filhos têm quantos anos? Seu filho mais velho hoje? O mais novo, vou começar com o mais novo. Tem 34 anos, é engenheiro civil. Né? Engenheiro civil. O do meio parou de estudar porque por opção não quis. Ele não quis. Eu fiz de tudo, ele não quis uma coisa, depois largou, quis outra, mas eu entendo isso que é a vida. Sim, sim. E a filha mais velha, com 38 anos, foi para o Canadá com a família dela. Está vivendo no Canadá, já tem um ano e pouco, né? É uma coisa engraçada. Tu acredita que quando eu trabalhava na Varig carregando caixa no aeroporto, eu me inscrevi, rapaz, há 39 anos atrás, no serviço de imigração para ir embora do Brasil para o Canadá? Olha que coisa estranha e linda e maravilhosa. A embaixada do Canadá me aprovou. Eu já tinha esposa e 3 filhos na época. Mas quiseram me mandar para o norte do Canadá. Eu digo, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro para viver aqui no calor. Pobre, lascado. Se eu for pro norte, como é que eu vou virar pinguim e viver lá? Exatamente, porque lá é neve. Eu fui para lá, passei 42 dias com minha esposa agora lá, que eu queria experimentar um inverno rigoroso, temperatura de 28 graus abaixo de zero. Bom, o que eu queria dizer é que 38 anos depois, rapaz, minha filha foi embora para lá, para onde eu queria ter ido. Eu achei isso lindo, né? Então, você estava falando da pessoa olhar para mim como um procurador aposentado e achar que eu nasci assim. É igual quem está te vendo, ver você com um estúdio. Gente, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. O estúdio do Edson aqui é lindo, gente. É super equipado. Aí a pessoa olha para você e olha para mim e pensa que nós somos um produto acabado. Não é assim que as pessoas veem as coisas? É verdade. Ninguém quer saber da história de construção que você tem atrás de si. E aí, dentro de toda a sua vida, você ainda tirava tempo para ser um jovem, né? Para ser romântico, porque para você ser escritor, você não partiu do que você escreveu hoje. Você era aquele poeta para conquistar a pessoa. E a gente sabe que o nordestino, ele é cantador, ele é bom de rima e ele é bom de dar aquela piscadela e dar uma chegadinha para, no mínimo, tirar o cheiro no cangote, não é isso? Pelo menos um cheiro no cangote e deixar arrepiado, porque senão não tem valor o cheiro. Então aí você já escrevia, mas você tinha essa intenção, vou um dia publicar um livro? Eu tinha. Em 1979, eu aprendi os primeiros acordes no violão, porque eu fui primeiro músico, né? Um colega meu que era pedreiro, José Nilson, que hoje é cantor gospel, ele tocava um violão bonito, rapaz, e ele era louco pelo Roberto Carlos. A gente morava no Núcleo Bandeirante, e aí eu vou até fazer uma confidência aqui, que é uma coisa pecado, né? Mas ele vai me ver aí, vai me perdoar. Porque na igreja a gente não podia, naquela época, não podia jogar bola, não podia cantar a música do Roberto Carlos, da galera toda, o rock and roll que veio da década de 80 para Brasília. Mas a gente sempre escapava das doutrinas, das coisas, e ia pecar, né? A gente ia pecar. A gente ia jogar bola, a gente ia para a praça ali do Padre Roque, no Núcleo Bandeirante, em frente à administração, e ele levava o violãozinho. Rapaz, ele engatava tocando Roberto Carlos, se o cara deixasse... Era horas. Aí ele me ensinou os primeiros acordes. Aí nós entramos na igreja, Assembleia de Deus, e formamos uma bandinha lá, né? E eu me apaixonei, rapaz, por uma menina na época, e aquela paixão de adolescente, aquela coisa toda, e escrevi a minha primeira música. Eu peguei aquela música em inglês de End e fiz uma versão. Aí eu pensei, caramba, se eu dou conta de fazer versão, eu dou conta de compor. Ali começa a minha alma começa a abraçar a poesia, né? Pela música. Aí depois, muito tempo depois, 1994, eu já estava trabalhando no TRF e aí ainda não ganhava dinheiro, porque eu tinha montado uma empresinha de autopeças com mais 2 sócios, e a gente faliu. E fiquei devendo muito. Aí eu digo, vou ser professor. Resolvi criar um cursinho, fiz uns panfletos, preguei nos postes e comecei a lecionar. E os meus alunos, de vez em quando, sabendo da minha história de filho de lavadeira de roupa e de pedreiro, professor, escreve um livro. Aí em 94, cara, começou essa ideia. Eu escrevi o primeiro livro de Direito Administrativo e eles queriam que eu escrevesse, era contando minha história. Aí veio o meu primeiro livro literário, que é Técnicas para você ficar doidão. Incrível. É o que está aqui na minha primeira lista aqui. Técnicas para ficar doidão. Depois aí vem o Gestor, o Político, o Ladrão, que são outras obras. Bem-vindo ao Meu Pesadelo. Títulos assim sensacionais, né? E quando você veio com essa de técnicas para você ficar doidão, era exatamente para incentivar a pessoa a estudar. Eu queria que as pessoas ficassem doidão pela vida, né? Pela vida, né? Só que aí eu mandei carta para 10 editoras, todas 10 disseram, não vou publicar esse livro seu não, que o título parece apologia à droga.
Aí tinha um cara aqui que era coordenador de curso, ele foi coordenador do Instituto Processos, onde eu lecionei. Um beijo para Claudine Fernandes, que é a filha do meu professor, fundador do Processos, assim, e que cuida de tudo maravilhosamente bem lá. Rapaz, nessa época aí, eu fui muito criticado por causa desse livro. Aí esse cara que era coordenador dos cursos, ele disse, Judy, vamos fundar uma editora só para lançar esse teu livro? Eu digo, vamos, fundamos uma editorazinha lá em Goiânia. Aí a editora só deu conta de lançar ele. Uns 30 dias depois ela faliu também, sabe? Mas lançou. Mas vendeu? Vendeu. Né? Esgotou rapidão a primeira edição. Olha só. Os meus alunos saem comprando tudo. Porque lá eu com essa minha simplicidade aqui, cara, que nordestino, mano, sou da roça. E outra coisa, você não é, mano, você está com esses cargos que você tem, os diplomas que você tem. Verdade. Ou você tem uma essência, alma dentro do seu corpo, ou você não é coisa nenhuma, meu amigo. Pô, apagou a luz que eu tava me vendo lá. Não, mas fica à vontade, você então, tá filmando, na minha também apagou. É só para economizar energia. Então eu dou muito mais valor, Edson, a alma que o cara tem dentro do corpo. Porque eu tenho uma pasta em casa onde eu botei os meus diplomas, Edson. Sim, sim. São mais de 70 diplomas. A pasta é gorda, desse tamanho assim. Eita, minha só tem só 35. E eu conheço, Edson, muita gente que tem aí igual eu, 70, 100 diplomas, mas não tem alma dentro do corpo. É verdade. É arrogante, é pedante, é exibido, é fútil, superficial em tudo que faz. Tem aquele que ainda faz questão de você guardar na pasta, aquele gosta de botar no quadro. Bota no passepartout, um quadro mais bonitinho, entre dois vidros, na parede, amarelando com o tempo, só para dizer assim, eu tenho curso superior. Não é assim? É isso. Ter dinheiro é bom, ter carro é bom, ter comida é bom, ter roupa é bom, mas nada disso supera a solidariedade e o respeito que você deve ter para com as pessoas que estão convivendo ao seu redor. Do contrário, você é apenas um bolo de carne andante, e outra, caminhando na face dessa terra. Você tem que saber contar a história, porque não adianta você só decorar e não saber fazer a sua e contar a sua história, não é verdade? Tá, uma coisa que eu gosto de contar e gosto de ouvir. Quando eu vejo que uma pessoa tem história, eu calo, aí fico me deliciando. Por isso que eu resolvi tornar escritor. Quando eu lancei esse primeiro livro, eu pensei, agora eu não paro mais. Aí vieram os livros, rapaz, literários, os livros jurídicos e os livros literários. Lancei as técnicas para você ficar doidão, esgotou a primeira edição. Aí uma editora de Brasília quis lançar a segunda, ele já esgotou e o ano que vem eu trago a terceira edição, revista ampliada, de volta com meus alunos. Até hoje, pra você ver, fim da década de 90 para cá, eu ainda recebi e-mail de pessoas que dizem que esse livro transformou a vida deles. Pois não é? Aí eu escrevi um outro livro que você citou, O Gestor Político e Ladrão, que é um romance de ficção e espionagem. Ele foi premiado nos Estados Unidos, em Nova York, em 2013. Eu fui lançar ele na Feira do Livro, que é a Book Expo América, em Nova York. Um ano depois ele foi premiado pelo International Latino Book Awards, que é uma instituição norte-americana que premia os escritores latino-americanos de maior expressão com suas obras, etc. Quando foi em 2017, eu fui para Portugal lançar uma novela satírica chamada Severino com I e o Deus da Pedra do Navio. Muito massa. Esse livro, rapaz, eu pensava muito em Ariano Suassuna, né, no estilo de escrever nordestino. Aí eu passei 3 anos pesquisando o linguajar paraibano, nordestino todo, para poder compor os personagens. Porque Ariano Suassuna é paraibano? Nascido em 27 de junho, lá no Palácio Presidencial de João Pessoa. Talvez seja uma das poucas pessoas que nasceu num palácio, Palácio da Redenção. Nasceu em João Pessoa, nasceu em junho na Paraíba e morreu no mês de julho no Recife em 2014. Quando ele morreu, eu sempre fui muito fã dele, né? Eu escrevi um poema para ele. Aí depois esse livro foi publicado, esse poema meu foi publicado num livro que eu fui lançar lá em Paris, na França, em 2018. Está tudo no meu canal do YouTube. Rapaziada, assina aí. Escritor Judivan Vieira. Assina lá. Estou no Instagram. Escritor, doutor, cantor. E ainda... E esse livro que eu escrevi em homenagem ao Ariano, tu acredita que foi premiado em Los Angeles? Em 2018, eu fui buscar o prêmio lá, eu e minha esposa. Ele e um outro livro chamado Obstinação, Lema dos que Vencem. Esse é o segundo e último livro de autodesenvolvimento que eu lancei, porque eu tomei uma decisão na minha vida de só lançar 2 livros de autodesenvolvimento, só 2. Eu tinha muito para lançar, uns 10 argumentos para lançar. E alguém me perguntou numa entrevista, mas Judivan, por que você resolveu lançar só 2 livros de autodesenvolvimento e Obstinação último? Eu falei, porque se as pessoas lerem esses 2 livros meus, com todos os conselhos que tem lá dentro, não escutarem, não adianta eu lançar 10, 20, não vai adiantar nada. A gente tem que, é o que eu falo assim, a leitura é uma degustação. Você tem que se alimentar da leitura, você tem que viver, você tem que respirar. Eu acho assim hoje muito difícil
quando eu vejo uma pessoa vendo uma série do Netflix que tem 12, 20 capítulos, né, eu não aguento. Eu tenho que pegar um livro de 200, 300 páginas e começar 10 da noite e acabar 6 horas da manhã e viver o livro todo. Eu não consigo ler um livro. Só, a não ser que seja um vade-mecum que eu tenho que aprender uma coisa maior, entendeu? Mas assim, você tem que entrar na história, você tem que viver a história. Se o escritor te encanta com personagens, com a dissertação para você caminhar naquele momento ali, é onde você chega assim e começa a ler. Você lê um, lê outro. É gostoso. E aí você gosta. Agora, pensa que você, além de ser um missivador, né, de fazer muitas missivas, você é uma pessoa que pesquisa bastante. Muito. Né? Muito. Para você ter uma ideia, para eu lançar a enciclopédia Corrupção no Mundo, coleção Corrupção no Mundo, eu passei 7 anos pesquisando. 7 anos. Sabe quem é a minha maior testemunha? É minha esposa. Porque ela na época trabalhava e saiu do emprego dela porque eu ia montar um escritório. Eu estava fazendo doutorado na Argentina e eu já tinha decidido que eu ia escrever não um livro sobre corrupção política, mas uma enciclopédia, a primeira e única do mundo. Porque eu comecei a pesquisar Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela, que são os países membros do Mercosul. Sim. Aí eu vi que nós tínhamos uma literatura boa, argentina, chilena, uruguaia, espanhola e norte-americana sobre corrupção. Mas a gente não tinha um escritor brasileiro. Acredite no que eu estou lhe dizendo. Sim. No Brasil só existia de Plínio Arruda Sampaio, um opúsculozinho de umas 20 e poucas páginas. Você não considera nem livro. Não. Pelas convenções internacionais, para considerar livro, tem que passar de 46 páginas. Não chega a ser nenhum pasquim. Né? Não é nenhum pasquim. Aí eu pensei, quer saber de uma coisa? Como é que o Brasil, sendo um país de tanta corrupção, que infelizmente tem a corrupção na cultura, não tem bibliografia confiável nesse tema? Aí eu falei, eu vou introduzir o Brasil na bibliografia mundial. E para isso eu preciso fazer algo diferente. Foi aí que eu decidi lançar uma enciclopédia, a primeira e única do mundo. Aí passei 5 livros. 5 livros. E passei 7 anos viajando pelo Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Eu tive bolsa do governo. Sim. Para viajar para Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela e dentro do Brasil, era a minha bolsa disso. Mas para ir para a Espanha e para os Estados Unidos foi dinheiro do meu bolso. Porque eu pensei, eu tenho amigos nos 2 países, o que eu vou fazer? Eu vou para lá e vou pesquisar a bibliografia nas bibliotecas, vou pedir a eles para mandar o que eles encontrarem para mim, eu vou pesquisar. E 7 anos depois eu lancei essa enciclopédia. Então eu gosto de pesquisar. Aliás, quando você faz um doutorado, um mestrado, um doutorado, o que a faculdade quer te ensinar é que você aprenda a ser pesquisador, mano. Porque só ter diploma... Assim, você foi o X9 dos corruptos, porque você contou a história deles. Eu contei mesmo. E continuo contando. Com esse livro, né? Falácias Políticas, ó. Na verdade, esse aqui já é o 8º livro desse projeto que eu criei. Sim. Olha aqui o livro. Para falar de ética pública. É o 8º livro. Porque eu comecei com os 5 livros da enciclopédia. Isso foi lançado em 2012. Quando foi em 2020, eu lancei o livro Do Alarmismo Apocalíptico ao Ressurgimento Social e Econômico. Mundo utópico, mundo distópico. Em 2021, eu lancei o livro O Dilema da Lealdade Dividida entre Nação e Estado e as Doutrinas Sociais que Governam o Mundo. E em 2022, acabo de lançar agora, no Dia Mundial Anticorrupção, sexta-feira passada. Falácias Políticas. Falácias Políticas. Judivan, eu tenho muita gente aqui assistindo a gente, eu tenho que chamar para interatividade. Eu agradeço. Eu tenho uma pessoa que está assistindo a gente pelo o Facebook, o nome dele é Alexander Araújo, está assistindo lá pelo Facebook. Tem algumas pessoas que estão entrando aqui no site do YouTube também. Mas, para aí, a gente tem um site chamado foradocanal.com.br. Lá no site você vai ver abaixo do nosso vídeo, das nossas imagens, um lugar chamado mural. Você vai clicar em adicionar, bota o seu nome, a mensagem para quem você quer enviar, o seu e-mail, a cidade de onde você está falando e fazer uma pergunta para ele. Obrigado. Se não quiser fazer a pergunta, dá um puxão de orelha, faz um elogio, dá uma cantada. O importante é você interagir com a gente aqui no nosso canal, aqui chamado Fora do Canal. E estou aqui com Judivan. Judivan J.
Quem é o Jota? É Juvenal. Juvenal. Mas eu sofri tanto bullying com Juvenal que eu acho que eu me acovardei um pouco, né? Porque é aquele negócio de nem a pau Juvenal, nem a pau. Entendi. Na escola, rapaz, a vida inteira o Juvenal foi uma coisa criticada. Aí quando saiu aquela propaganda do shampoo Juvena, e o cara, né? Rapaz, Juvenal dá um trabalho. É do papai, Juvenal. E Vieira da mamãe. Olha que coisa interessante. Eu sou uma mescla. E eu venho pesquisando muito a história da família, né? Da minha mãe, os Vieira de Portugal. Eu cheguei a fazer uma viagem com alguns escritores e intelectuais de Brasília, chamado Viagem às Nascentes da Língua Portuguesa. A gente saiu do Brasil, nós fomos até o norte de Portugal, que é um porto. Do norte de Portugal nós fomos para Galícia, na Espanha. Porque poucas pessoas sabem que o português não nasceu em Portugal. Nosso português nasceu na Espanha. E é engraçado que toda dentro da Espanha, e tem uma região lá, que é o norte dela, na Galícia, que você fala português, não fala espanhol. E você fala um português mais claro, mais limpo do que o falado em Portugal, que é igual o nosso aqui. É o nosso aqui. Aí da mamãe eu cheguei a essa origem, né? A família Vieira vem lá de 1200, século XIII. Mas a família do papai é uma coisa linda, porque sabe aqueles indígenas da Paraíba, meu irmão? Eu venho pesquisando. Ó, o último contato que eu tive, a última pesquisa que eu fiz, indica que a minha bisavó, portanto a avó do meu pai é o que? Tetravó? Tetravó. Foi pega no laço no meio da mata, indígena, pega no laço. E eu sinto um orgulho tão grande disso que eu quero fazer um exame étnico, de DNA étnico, porque eu quero muito que se confirme essa minha ascendência, porque indígena, né? Indígena, porque aí sim, ó, porque cá entre nós, se você que está me ouvindo, rapaz, esse negócio de purismo é muito chato. Os misturados é que são bons, tu não vê cachorro vira-lata, é mais forte do que os outros tudinho, rapaz. Então, por que a gente é tão forte, o brasileiro? Porque a gente é a mistura da alegria do africano com a melancolia do português, com a limpeza do indígena. Isso está escrito no livro Casa Grande e Senzala, do grande antropólogo Gilberto Freire, que eu tive o privilégio de visitar em junho agora, o colégio onde ele estudou. Bacana. No Recife, o Colégio Americano Batista, ele e Ariano Suassuna. Isso está num documentário que eu produzi sobre Ariano Suassuna, está lá no meu canal. O Vieira, eu vou te falar, você é parente, meu sobrenome do meio é Vieira também. Olha, interessante. Interessante, né? Vieira, Edson Charles Vieira. Aí vem a outra história, né? Histórias para contar para depois. De alguma forma do mesmo tronco. Do mesmo tronco, né? Mas você sabe que eu posso contar uma história interessante sobre esses nomes assim estranhos? Quando eu fui nessa viagem às Nascentes da Língua Portuguesa, a gente teve a oportunidade. Inclusive eu fui com o Vitor Alegria, que é fundador da editora Tesaus, que é um português daqui de Brasília. E ele levou a gente em umas palestras interessantes com os cavaleiros. Umas pessoas de uns castelos, um pessoal pesquisador em português, e eles explicaram pra gente uma coisa bacana. Eles disseram, olha, todos vocês que pelo mundo que tem nome de fruto do mar, porque Vieira é uma conchinha do mar, Vieira, né? E a oliveira a oliveira é fruto, de onde vem a oliva e da azeitona. E os Pereira, do pau Pereira. E os Ferreira. Do ferro. Isso tudo nasceu com a tradição dos judeus, tentando fugir da Inquisição na Idade Média. Quando a Igreja Católica persegue demais os judeus, eles começam a mudar o sobrenome para se disfarçar no meio da população. Sim. Então, vamos supor, quem era Einstein, de repente vira João Einstein, vira João Oliveira, João Vieira, João Videira, a videira. Tem então, esses sobrenomes assim, de pau, de vegetal, de frutos do mar, isso foi um disfarce histórico de muitos judeus para fugir da perseguição. Então, é só uma curiosidade. Mas é interessante, o Judivan, porque se você não resgatar o seu passado, você não vai ter como contar a sua história no futuro. Bacana isso que você falou, bacana. Você tem que resgatar aquilo que está lá atrás, porque eu tenho um irmão lá em João Pessoa, ele fez o livro da árvore genealógica dos Doetes, família Doetes, mais de 580 páginas. Fica assim, maluco, é doido. Só que, tipo assim, você no seu livro, você é generoso com as letras que você tem aqui. Aqui você consegue ler a letra do livro dele para caber toda a história em mais de 500 páginas. Ele teve que reduzir o tamanho da letra. O tom, você vê que o tamanho da sua letra é 12, 13, 14, né? Dele não, é 8, 7. Ele vai até assistir esse episódio, porque eu falei assim, não, assiste porque eu vou trazer o Judivan. Judivan tem vários livros e é uma referência. Mandei mensagem para os familiares de lá, de Minas Gerais, de São Paulo. Tem uma turma
aqui mandando mensagem pra Obrigado, gente de obrigado. longe. Que bom. Porque, tipo assim, quando você vai falar de política, as pessoas, elas... Não, fala de corrupção. É um tema pesado, né? É um tema pesado. É um tema Mas é pesado. tipo assim, a forma que eu li algumas coisas e tive que rebuscar a sua história, eu tive que ver assim, não, ele conta de uma maneira que ele, como se ele estivesse lá. Não, obrigado por ter percebido. Obrigado. Né? Porque quando você se coloca no lugar, e aí depois a gente vê assim numa entrevista de 2014, quando você lançou a enciclopédia lá no Jô Soares 11:30, você vê assim a forma que você destrincha a história. E por mais que o Jô Soares aí seja uma pessoa inteligente, mais humorista, ele tirou uma coisa séria da sua história. Sabe, às vezes eu penso, Edson, e eu erro mais do que acerto. Porque eu estou convicto que se nós acertássemos tanto quanto pensamos, a gente já tinha ganho na loteria, já era todo mundo bem sucedido. É verdade. E o mundo já era uma utopia, um paraíso. Então eu estou convicto que eu sempre erro mais do que acerto e convivo bem com isso. Convivo bem com meus pecados, dos meus erros humanos. Sou humano. Mas eu sempre penso assim, rapaz, se você quer ser um professor, um comunicador, não dá para você ficar falando uma linguagem que as pessoas não entendam. Que graça tem isso? Verdade. Eu vou para uma entrevista, eu vou me exibir porque eu sou doutor, tenho curso pós-doutoral em Roma, eu vou falar só em latim. Aí não adianta, você não é compreendido, deixa de existir, sabe o quê? Deixa de existir comunicação, porque é uma diferença muito grande. Quando eu estava pesquisando no Egito para escrever esse livro também, eu vivi uma experiência que eu gosto de contar. Quando eu fui visitar o Vale dos Reis, a tumba de Tutankhamun, de Hatshepsut, o templo, tá tudo no meu canal do escritor Judivan Vieira, Aí, rapaz, no Egito tem uma perseguição, um assédio à mulher muito grande. Eu fui com minha esposa, né? E a lei que rege todo o país islâmico, a Sharia, ela permite que cada homem tenha 3 esposas oficialmente. Aí eu sentava no restaurante e vi um cara querendo que minha esposa fosse a segunda esposa dele, terceira esposa, que queria que ela ficasse no Egito, queria tomar a mulher de mim a qualquer custo. E eu comecei a sentir medo, e era pior ainda, porque para ir no banheiro ela pediu que eu ficasse na porta com medo do assédio. Aí a gente, aí tu imagina. Aí a gente pegou um cruzeiro no Rio Nilo, fomos parar no Vale dos Reis, e de lá a gente fretou um carro para atravessar uma parte do deserto do Saara. E rapaz, o assédio era tão grande que eu pensei que eles iam matar a gente no deserto e enterrar ali, que ninguém ia descobrir mais não, sabe? Então foi um dos piores momentos que ela e eu tivemos juntos. E uma das coisas que me angustiou é porque eu não tinha para quem ligar. Eu olhava para as placas no caminho, as placas de trânsito, e tudo escrito em árabe. Eu sei falar bem assim, o inglês, o espanhol, um pouco de italiano eu falo, mas eu não sei nada de árabe. Aí eu pensei, meu Deus, caramba, agora eu entendi. Naquela placa tá tudo escrito em árabe. Ali tem letra, tem palavras e frases, mas não tem linguagem, não tem comunicação, tem linguagem. Verdade. Mas não tem comunicação, por quê? Para que exista comunicação é preciso que haja um falante, um ouvinte, e essa linguagem seja decifrada pelos dois. Sim. Então, meu irmão, por que as falácias, por exemplo, eu acho que são tão importantes? Por que esse livro é tão importante para a humanidade? Porque aí eu estou decifrando os códigos, as mentiras, as fraudes e as ilusões no discurso do político. E nas falácias aqui no seu livro, tem um capítulo aqui que explica exatamente onde você chegou nesse meio, não é? Como, por que, onde... Essas são as 7 perguntas aristotélicas do saber, né? Exatamente. E aí, aqui você chega assim e destrincha... E numa linguagem simples, você percebeu. Simples, né? Porque eu quero que o cara que foi servente de pedreiro, como eu fui, leia meu livro, mano. Eu não estou escrevendo isso só para academia. Quer saber de uma coisa? Eu fui dar uma palestra. A academia é preconceituosa, você precisa saber disso. E você está me vendo aí. Os acadêmicos são preconceituosos. Quando eu falo de academia, eu quero dizer as universidades, esse mundo de doutores e tudo mais. Aliás, eu estive na academia de Platão, fazendo pesquisa para um próximo livro que eu estou lançando agora o ano que vem. Fui lá em Atenas, na Grécia. Fui nas escavações do Liceu, que é a escola fundada por Aristóteles e tudo mais. Mas quando eu cheguei nos Estados Unidos, por exemplo, que eu fui lançar minha enciclopédia lá em inglês e tudo mais, aí eu contratei um indivíduo lá para cuidar do meu negócio, né? Um assessor de imprensa lá e etc. E ele falou, olha, doutor Judivan, o senhor tem que abandonar aquele negócio de música, porque a academia não aceita que você seja um intelectual e um músico ao mesmo tempo. A academia é preconceituosa, rapaz. Essas pessoas, elas sentam nas suas poltronas, nas suas confrarias e ficam se exibindo com o conhecimento que tem. E às vezes nem tem tanto, sabia? E às vezes não tem como dividir, né?
Quando a gente chega aqui no livro, aqui, ó, falácias políticas, né? Para chegar num momento onde ele vai falar que a falácia é a matéria do engano, ele explica exatamente isso que eu estou falando, que é as perguntas do conhecimento, que são as 7 perguntas do conhecimento. Que se você for perceber, a pessoa te engana, né? Que a falácia é um engano. É um engano. Né? A pessoa te engana exatamente naquilo que você tem de mais simples dentro de você, entendeu? Que é a curiosidade, né? E tu sabe, eu quero deixar uma coisa registrada nesse nosso bate-papo aqui. Eu fui pesquisar quantos políticos eleitos nós temos no Brasil, né? Para compor esse livro e tudo mais. Então, nem tá aí, mas é para o bate-papo. Você vê, nós temos 70 mil. Começando com presidentes, senadores, deputados, vereadores, deputados estaduais, deputados distritais. 70 mil. 70 mil eleitos. Nós somos uma população de 208 mil. Agora, o que eu fico pensando é que tanto no Brasil, quanto na América Latina, quanto na África, onde quer que haja essa política formal que está falida, eu explico nesse livro que a democracia e a política formal estão falidas como doutrinas sociais. Porque elas fugiram da origem, e nesse livro aqui eu estou mostrando os 20 pilares aristotélicos da verdadeira democracia, que não é o que nós estamos praticando. Aí eu fico pensando, rapaz, nós vivemos com medo dos políticos. O cidadão brasileiro, esses 208 milhões de habitantes têm medo dos políticos, porque tem um escritor, veja, 70 mil políticos contra 208 milhões e os 208 milhões. A gente tem que aprender a fazer esses indivíduos, esses caras respeitarem a gente, porque a verdadeira força está conosco. Tem um escritor espanhol, que está aqui na bibliografia, que eu pesquisei, recebi livro dele lá na Espanha e fui lá pesquisar isso tudo, chamado Javier Gomá. Javier Gomá. Ele escreveu um livro chamado Exemplaridade Pública, ou seja, a exemplaridade pública. O que os políticos dão de exemplo para a população seguir ou não. Aí nesse livro dele ele explica a diferença, ele diz que os políticos em regra são carismáticos. Carismáticos. Aí eu comecei a pesquisar isso. E eu pensei, é verdade, o que é carisma, diz o Javier Gomá? Ele diz assim, carisma é uma habilidade, um talento para seduzir e conquistar. Sim. Os políticos tendem a ser carismáticos e simpáticos, porque eles precisam da força do eleitor, que é o voto. Olha que democracia falida nossa. Você viver num país onde você é obrigado a votar, isso não é democracia. Porque se é para ser democracia, não me obrigue a votar. Para começar a democracia, o voto não pode ser obrigatório. Bom, mas eu vou voltar para o que disse aí no meu livro eu ampliei a fala do Javier Gomá, do escritor espanhol. Sim. Quando eu digo assim, tudo bem, eu concordo com ele que o político é um cara carismático porque ele tem o poder de seduzir e conquistar. E ele costuma ser simpático, porque como ele precisa de você, e quem precisa de você normalmente é simpático. Se uma pessoa quer que você dê um emprego, ela é muito simpática com você. 2 meses depois ela começa a reclamar que tem que acordar cedo, que está trabalhando demais, etc. Mas, né? Para conseguir o que ela quer, ela se ajoelha nos seus pés. Mas no livro eu estou explicando que é preciso ter muito cuidado, porque carisma e simpatia não pode ser confundido com empatia. Verdade. Empatia é diferente. A pessoa empática é aquela que se coloca no seu lugar de sofrimento. Você está sofrendo, ela sofre com você. Agora, você acha que os políticos são empáticos? Olha, eles são muito carismáticos, em regra. Eles são muito simpáticos, porque eles precisam de você. Mas eles nunca se colocam no lugar do brasileiro que acorda 1h30 da manhã para catar o alface, para catar a beterraba, a batata doce e ir para a feira. Eu cheguei no interiorzão em São José de Belmonte, no Pernambuco, quando fui gravar o documentário O Caminho de Ariano Suassuna, sob o olhar do escritor Gilvan Vieira, e cheguei às 2h30 da madrugada, peguei um ônibus, saí lá de Recife, fui para São José de Belmonte, 473 quilômetros no interior, no sertão. Quando cheguei lá, 2h30 da madrugada, a feira estava montando na escuridão da madrugada. Aí eu fui conversar com o feirante, eu falei, meu irmão, que hora você chegou aqui? Ele falou, eu cheguei 1h30. Eu pensei, pois é, em 1h30 todos os políticos estão dormindo ou estão na farra, bebendo uísque. E quando acordar 9, 10 horas da manhã, vão com um ar-condicionado com 20, 30 assessores para ajudá-los. Mas esse cara não se coloca no lugar do feirante, no lugar do pobre brasileiro que está passando fome, que não tem trabalho, educação, saúde, que não tem estudo e etc. Então, meu irmão, cuidado com essa parada. Por isso, esse livro é importante. Ele abre os olhos das pessoas. Agora, eu vou falar assim uma coisa que você falou, que o trabalhador, ele vai dormir 1, 2, 3 horas da manhã. O político, ele só vai trabalhar depois de 2, 3 horas da manhã, exatamente para exercitar o engano, entendeu? Para votar uma lei que vai atrapalhar a vida da pessoa, como acontece na Câmara Federal e na Câmara Distrital,
que o pessoal ainda fala assim, no apagar das luzes eles votaram o aumento do transporte, no apagar das luzes eles aumentaram o salário dele. E na hora que a gente fala de salário, né, o salário dele ficou congelado. É isso. Né? Eu posso citar uma falácia só aqui como exemplo? Fala. No meu livro eu dou 69 espécies de falácia, eu trago 69. Uma das mais comuns chama falácia da explicação superficial. Olha como é típico dos políticos. Ó. Página 143. Esta falácia é usada por pessoas com conhecimento superficial. Você já notou que às vezes o cara vai fazer um discurso na televisão, no rádio, nas mídias sociais em geral, ele é candidato, aí ele quer ser voto a qualquer custo, aí ele leva uma pasta cheia de documento para fingir que tem um dossiê, para fingir que sabe, bota um terno azul com uma gravata, com uma camisa branca e uma gravata vermelha, porque o marqueteiro que está ajudando ele diz que tem que botar no fundo branco igual eu tô aqui, uma gravata vermelha para atrair o centro do olhar do eleitor. E aí ele ensaia aquilo com a mulher dele antes de dormir na cama e a esposa dele aplaude o discurso falacioso, porque a falácia... Rapaz, você compra, você que está me vendo aí, você vive comprando muito material, alimento enlatado, não vive? Tipo azeitona, palmito, etc. A falácia é tipo esses alimentos embutidos, enlatado. A casca é o que o cara apresenta, mas o conteúdo, meu amigo, é FMI. Guarde, FMI. Não é Fundo Monetário Internacional, é fraude, mentira e ilusão. FMI, fraude, mentira e ilusão. Aí ele vai pra frente da televisão e faz aquele discurso bonito. Aí ele começa assim, por exemplo, eu dou aqui vários exemplos. Ó, a inflação existe porque os preços sobem. Veja que coisa superficial. Nossa. Essa é a famosa falácia da explicação superficial. Exemplo 2. O povo é pobre porque não trabalha. Parece Paraguaçu, Odorico Paraguaçu. Sim, sim. 3. Se votar em mim, será abençoado, pois irmão vota em irmão. Eita! Não tem isso demais? Quarto exemplo, se você votar no partido político da esquerda, significa que você é uma pessoa esclarecida e sabe o que faz. Se votar na direita é nazista. Exemplo 5, a crise da energia se resolve construindo mais hidroelétricas. Olha que superficialidade. Aí, na página 144, tem um dos capítulos mais importantes desse livro, é como perfilar. Eu ensino como perfilar, traçar o perfil do político. E eu fui estudar no manual do FBI, que é o Crime Classification Manual, ou seja, o manual de classificação dos crimes, que o FBI aprovou. Tem tudo aqui. Você aprender a traçar o perfil do político é importante. E aí eu ensino como. Por exemplo, o cara que usa muito a falácia da superficialidade, ele tem normalmente pouca instrução econômica. Quando ele diz assim, letra A aqui, ó, a inflação existe porque os preços sobem. Isso aí, não tem informação econômica, não sabe do que fala. Não dá. 2, provavelmente é um trabalhador dedicado. Olha, para perfilar esse cara aqui, ó, o povo é pobre porque não trabalha. Ele pode até ser um trabalhador dedicado, mas ele é falacioso. O povo não é pobre porque não trabalha, porque o povo trabalha muito. O povo é pobre porque as condições constitucionais prometidas, que é o mínimo de dignidade social, não é dada ao povo. Exato. E quando dá, o político brasileiro, ele é o bom ladrão. Sabe aquela história do bom ladrão, quando Jesus foi crucificado no Monte Calvário, que o judeu chama de Gólgota? Botou lá para decidir entre Barras Bases, Jesus para ser crucificado e tal. Olha falácia, né? Uma falácia. E do lado de Jesus tinha um caba que era um bom ladrão. Ô mestre, eu roubei, lasquei a vida de todo mundo, mas lembra de mim quando tu entrar no paraíso que eu quero estar. Qual é o ladrão que não quer ir pro paraíso, meu amigo? O cara hoje, quando vai dar o golpe na rua, você na rodoviária aqui no buraco da Tatu ali, se você for passando a noite ali, você corre o risco de ser assaltado. Esse cara que assalta de noite é o mesmo cara que antes de sair de casa faz o sinal da cruz, meu amigo. Várias vezes, pedindo a Deus, ele reza. Pedindo a Deus para ele ser bem sucedido. O bandido que mata, se a missão dele, se para ele trazer o dinheiro de volta para casa, ele comete um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, você pensa que ele não agradece ao Deus dele, aquele Deus da convicção dele quando ele chega em casa? Ele pensa, pô, hoje a minha indústria foi bem sucedida. Exato, meu emprego então, garantido. Trouxe meu salário. Olha, cá entre nós, tem 69 casos aqui, não dá para ir mais muito adiante, porque o tempo é bastante bom. O nosso tempo aqui eu digo que é ilimitado quando se rende conteúdo. Mas sabe por quê? Olha, Judivan, a gente teve aqui, você está no 132º episódio. Nesse ano de 2022, a gente trouxe aqui o superdotado, uma criança de 10 anos de idade que é escritor. Né? A gente trouxe o artista de rua, a gente trouxe o palhaço, a gente trouxe a drag queen e a gente trouxe pré-candidatos a cargos eletivos do Distrito Federal.
a Senado, a governo, a Câmara Distrital, só não trouxe a presidência da República, que a gente já não é tanto, mas ex-governadores tentando se reeleger. E quando você falou de uma pessoa que chega com a pasta, rapaz, na minha mente, desculpa se você está assistindo esse episódio e você foi meu convidado, mas ele veio com a pasta de projetos que ele fez, e eu falei assim, ele só faltou vir com a gravata para direcionar a imagem dele, mas o blazer do jeitinho que você descreveu é o falacioso, veio um falacioso, mas ele não fez isso, não foi porque ele é o falacioso, ele fez isso porque a sociedade imita o que existe. Sem dúvida. E não cria coisas novas. E uma sociedade antiética produz políticos antiéticos. É o segundo capítulo do meu livro. Porque você não pode extrair maçã de um abacateiro. Isso. Eu cheguei na Columbia University, em Nova York, eu fui convidado para dar uma palestra sobre corrupção, por causa da minha enciclopédia, Coleção Corrupção no Mundo. Aí quando eu cheguei lá no Departamento de Política Latino-Americana, os doutores, os pesquisadores da Columbia University me disseram, professor, doutor Judivan, tema difícil esse seu, porque seu país tem cultura de corrupção, né? Eu falei, sim, é verdade. Mas nós precisamos lembrar que cultura é mutável. Sim. Por exemplo, nós não tínhamos a cultura da faixa de trânsito de respeitar, e hoje a gente tem. Uhum. Nós não tínhamos a cultura do cinto de segurança de usar, e hoje a gente tem. Agora, para nós mudarmos a cultura da corrupção, Edson e telespectadores, meus prezados amigos que estão aí nos vendo, é preciso querer, rapaz, querer. O Aristóteles, que eu sou apaixonado por ele, cara. Eu pesquiso a filosofia aristotélica há muitos anos, não é pouco não. Fui até visitar as escavações arqueológicas da escola que ele fundou em Atenas, na Grécia. Tem 2 anos que eu fui lá e vou voltar. Aristóteles dizia assim, ele fez uma comparação tão simples para um homem de tanta profundidade, porque às vezes eu tenho a impressão que as pessoas mais profundas são as que procuram ser mais simples. Quando eu vejo um cara muito arrogante, muito cheio de blá 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 e lero lero, às vezes eu fico pensando que aquilo é um falacioso, superficialidade. Eu pergunto para você, Edson, e para você que está me vendo, alguma vez você já ficou na frente de um riacho, de um açude, do Lago Paranoá, o lugar onde você pegou aquela pedrinha e atirou no lençol d'água e ela saiu quicando, tufo, 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 tufo? Já brincou assim? Eu também. Aristóteles disse que essa questão da gente ser ético, honesto ou desonesto, justo ou injusto, ético ou antiético, parece muito com aquela pessoa que pegou essa pedrinha e atirou no lençol d'água. Aristóteles diz, todos nós, por conta do livre-arbítrio, do poder da razão, somos como essa pessoa que pegou a pedrinha. Antes de lançar, nós temos o poder de não atirá-la. O poder de decidir. Verdade. Porque depois que ela sai de nossa mão, aí eu vou para Confúcio, o mestre, que eu cito muito no meu livro, Severino com o Deus da Pedra do Navio. Confúcio, 500 anos antes de Cristo nascer, disse assim, há 3 coisas que não voltam mais. Flecha lançada, palavra dita e tempo perdido. Aí, isso combinando com a filosofia aristotélica, depois que o cabo lança essa pedrinha da falta de ética, quando você abre a porta para a corrupção entrar na sua vida, aí é difícil fechar. Aí nós vivemos numa sociedade, rapaz, que, por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui que pode doer em você que está me ouvindo aí, mas eu vou falar, porque eu fui professor de faculdade, de Direito, de Hermenêutica Jurídica. Rapaz, quando eu passo em Brasília, que eu vejo nos canteiros aí, aquelas plaquinhas, faça o seu TCC. E quanta gente compra o TCC, meu amigo, eu fico pensando como é que pode uma sociedade corrupta como essa na qual nós vivemos, amigo. Como é que você quer ter conhecimento se você paga alguém para fazer o trabalho por você? Você é o corruptor. Que sociedade você está pagando para o corrupto existir. E o professor que aceita aquele TCC recorta e cola, ele é também. Às vezes aquele cabra é iludido, né? Exatamente. Às vezes nem consegue ver. Não consegue ver. Mas tu sabe de uma coisa? Quantas vezes você recebe no seu celular golpes? Um cabra me ligou agora, viu que eu sou cantor também, o Dr. Jude, eu tô no Spotify, meu nome artístico é Dr. Jude, cantor de pop rock. Aí ele viu que eu tô no Instagram, aí ele mandou uma mensagem no direct dizendo que ele queria me promover por 300 rádios no Brasil inteiro, era só eu dar 850 conto. Ele é de uma empresa chamada, eu até fiz um boletim de ocorrência na Polícia Civil hoje contra ele. Sim. Porque
ele me mandou o endereço de vários cantores, artistas até da Rede Globo, rapaz. Ele pediu o cara para gravar o vídeo. Sim. E o cara manda pra gente e tal. Empresa TLS Produções, lá do Ceará. O nome dele é Rafinha Silva, viu? Você que tá me vendo aí, Rafinha Silva. Você que é cantor e artista, cuidado com esse estelionatário, esse vigarista. Hoje eu publiquei em 2 jornais, que eu sou colunista de 2 jornais. Um no Pernambuco, lá no Pernambuco, e outro aqui, Tudo Ok Notícias. Aí ele me pediu R$850 e disse que ia me mandar meu vídeo, minha música durante 4 meses, tocando 3 vezes por dia nas rádios, 300 rádios do Brasil. Resultado da parada. Aí me deu umas referências. Aí eu entrei em contato com os cantores, os artistas que ele deu de referência, dizendo que administra a carreira dos caras, o show. Aí um cara disse, rapaz, esse cara aí é um pilantra. Um dos artistas que ele forneceu. E a outra artista não me respondeu. Aí eu fiquei pensando, quantos golpes tentam aplicar por dia? Quantos golpes? Ó, meu pai morreu em 2020. Velhinho, rapaz, tava no Verdurão fazendo compra. Aí um caba ligou pra ele, ó, tô com sua filha sequestrada aqui. Essa é a nossa sociedade. Minha mãe caiu nessa também. Aí você tem que dar uma... Eu caí nessa também, da pessoa falar que era minha filha, e aí eu perdi os mais de R$2.700 aí, acreditando que fosse minha filha, era um golpe. É uma sociedade de golpistas. E todo golpista é um falacioso. Porque o que ele vende? Ele vende fraude, mentira e ilusão. Tentando falar a linguagem do seu coração, da sua necessidade, do seu momento de dificuldade. Então, se você transferir isso, uma sociedade assim, ela não produz. Vamos supor, essa sociedade é um conjunto de macieira, de maçã. Esse seu livro está em quantas livrarias? Ele foi lançado primeiro em Portugal, em Lisboa. Né? Então, na FENAC de Lisboa, foi o primeiro lançado lá. E na www.livrariaatlântico.com.br, que é da editora Lisbon Press Internacional e Chiado, do Grupo Chiado. Já está no Amazon, tá? Está na Amazon.com e também está tá na livraria Travessa. Travessa. E também na paralelo43.com.br, que é uma loja virtual. Olha, não te falei antes, mas as pessoas que já me assistem já sabem onde eu trabalho fora do canal, né? Eu trabalho na Câmara Legislativa. Eu vou comprar, faço questão de comprar 24 exemplares e dar de presente para os deputados distritais na Câmara Legislativa para aprender um pouquinho o que é falácia. Obrigado. Né? E eu vou sugerir que, mesmo que eles não leiam aí o livro, que eles deixem pelo menos na recepção, lá perto da recepção do gabinete dele, para as pessoas lerem. Porque falácia tipo assim, ela é pior do que a corrupção. Porque ela é a origem. É a origem. E aí você chega assim, pega uma obra como essa sua e vai ler como se constrói, a pessoa com certeza vai querer ler os outros livros que você lançou. Eu fico feliz. Sabe por quê? Porque, tipo assim, onde você conta e onde você tem referência, porque teve que fazer pesquisa, é a cara do que a gente vê hoje em dia, Judivan. É a cara, porque, tipo assim, eu sou muito fácil de criar um produto. Eu posso criar um produto hoje e todo mundo consumir. E eu vou falar o nome desse produto. Todo mundo tem. Isso aqui, ó. Todo mundo tem isso aqui. E eu vou criar isso aqui, uma coisa que todo mundo tem, com a marca todo mundo tem. E todo mundo vai comprar. É uma falácia. Não é? E aí, dependendo da forma... Desculpa interrompê-lo, porque esse negócio do todo mundo, todo produto é uma generalização. Exato. Uma das falácias mais comuns entre os políticos, é ele generalizar. Porque quando você generaliza, você não especifica, você fala para todo mundo, fala tudo e não fala nada. Exatamente. Porque igual você deu o exemplo que está no seu livro, aí no capítulo que fala de como se construir uma falácia, né? Você deu uma aula aí para a pessoa ser um corrupto, né? E isso está no nosso sangue, está no nosso dia a dia, a gente absorve, consome e inocentemente a gente acaba fazendo igual, né? A pessoa fala assim, desculpa falar, tá, gente? Um dia você pode até ser meu patrocinador, mas pelo amor de Deus, né? Quando a pessoa fala assim, vou falar do slogan do McDonald's, né? Todo mundo
tem, né? Todo mundo quer. Na verdade, ele tá falando uma falácia, está te vendendo um produto que nunca existiu. E essa é a outra falácia da indução, que você acabou de falar. Quando a pessoa diz todo mundo tem, todo mundo quer, e igual por isso, todo mundo vai votar em mim, todo mundo vota no meu partido, toda pessoa que é esclarecida vota em mim, essa é a famosa falácia da indução, ou seja, ele está induzindo você a crer que se todos têm, todos são, você não pode ficar de fora. Você tem que ser igual aos demais. Gente, desculpa falar de novo, tá? Vai entrar a sinceridade, não sei a quem vai chegar, até mesmo porque esse programa ele está sendo ao vivo. Agora, hoje é dia 14 de dezembro de 2022. Você pode estar assistindo dia 15, dia 20 e vai ficar de eterno no YouTube e tipo assim... Agora é para a história. Né? É para a história. Tá gravado aí. Tá gravado, né? É tanto que se você chegou agora, você pode assistir, porque vai ficar publicado e a gente vai fazer uma chamadinha para você escutar e para você assistir, né? Deus acima de todos. Desculpa, tá? Não vou completar a frase, não. Né? Desculpa, gente. Mas assim, eu ouvi isso até de candidato que já foi eleito, que já vai tomar posse a partir do dia 2 de janeiro. Cuidado, gente. Cuidado. Cuidado, né? Isso aqui é um alerta, meu povo. Isso aqui é um alerta. Eu vou falar assim, existem palavras bíblicas que a gente pouco repete, mas existem coisas que as pessoas repetem e que se o Cramunhãozinho tivesse escrito o livro, né? A gente estava seguindo. Tem que ter cuidado com o que as pessoas falam, que a nossa língua é uma faca, mas o nosso ouvido, o que é? Para receber tudo isso, né? Então, eu estou aqui com o Judivan. Ele é autor de várias obras. São 19 livros. São 19 publicados livros. em 4 idiomas já: inglês, português, francês e espanhol. Até mesmo as técnicas para você ficar doidão. Esse livro é um livro. A gente tem aí o Severino Cunha. E tem um livro interessante que tem até uma tradução espanhola muito forte no linguajar espanhol. Você traduz para mim. A mulher e a sua lista épica contra o machismo. La Mujer e sua luta épica contra o machismo. A mulher e sua luta épica contra o machismo. Foi um livro muito vendido lá na Espanha. Foi. E é um livro bem vendido. E esse livro ele tem uma história maravilhosa, sabe por quê? Porque assim, você é nordestino, você sabe que o nosso estado Na verdade, eu sou brasiliense, mas assim, eu tenho um sangue nordestino. Pois o Nordeste é machista. Mas eu lecionei 9 anos em Porto Alegre, no CPC, Centro Preparatório para Concurso na Rua da Alfândega. e o Sul também é machista. Sim. Aí você vai pro Norte. O Norte também é machista. Aí sabe o que eu fui percebendo? Meu pai, machista dentro de casa, tratava mal minha mãe. E eu falei, caramba, o machismo é um mal nordestino. Depois eu pensei, é um mal brasileiro. Depois eu viajando pelo mundo, eu descobri que é um mal mundial, uma praga, um câncer mundial. E a mulher sofre muito. Né? Porque está no nosso inconsciente, no nosso consciente coletivo, né, rapaz? Eu já viajei por tantos lugares pesquisando aí para lançar esse livro, A Mulher e Sua Luta Épica, que foi lançado em Brasília, depois no Panamá, num encontro de 300 escritoras espanholas. Depois lancei na Feira do Livro de Nova York, aí depois veio a segunda edição. Para lançar a segunda edição, eu fui com minha esposa para o Egito e para Grécia para fazer pesquisa para a segunda edição. Porque as pessoas dizem, esse é um livro feminista. E eu sou um homem feminista. Todo homem, como eu e você, que não consideramos que os homens são superiores às mulheres, são feministas. Sim. Agora, tem pessoas que pegam o feminismo e levam para o extremo. E aí transformam o feminismo numa bandeira e querem tribalizar os direitos da mulher, ignorando que deve haver uma convivência pacífica com o homem na sociedade. E aí, uma vez eu fui convidado para falar sobre machismo, uma senhora, uma mulher, disse assim para mim, mas você não tem lugar de fala, meu filho, porque você é homem. Aí eu disse para ela, uma pessoa não precisa ser mulher para falar em favor das mulheres, ele precisa ser apenas solidário no coração dele. Exato. Olha, no lançamento desse livro aqui em Brasília, ali foi no Carpe Diem, faliu até o restaurante, e depois também no Brasília Shopping, eu esqueci o nome do restaurante.
Eu estava sentado autografando esse livro, A Mulher e Sua Luta Épica contra o Machismo, aí vi um casal na minha direção, bonito, rapaz, o cara de braço com a esposa e tal. Aí ele chegou, olhou o livro, pegou, folheou. Não vou comprar esse livro. Falou, dê jeito pra mim. Aí eu levantei, mas por que você não vai comprar? Eu falei, isso não é livro pra homem. Aí, A Mulher e Sua Luta Épica contra o Machismo, isso é livro pra mulher. Eu falei, não, mulher não é a mulher que é machista, é o homem que é machista. E nesse livro, Edson, depois de um bom tempo, porque ele nasceu em 2007, quando eu fazia meu doutorado. Um professor chamado Davi Rabinovich Berkman, autor de vários livros, inclusive um livro chamado Casamento Incaico, Casamento entre os Incas, Civilização Inca. Ele disse, no meu doutorado a gente tinha que fazer um TCC por semestre, um TCC por semestre. Sim. Aí ele disse, Judivan, olha, vou passar aí para todo mundo aí uns temas de direito civil e eu quero que vocês escolham. Eu falei, professor, eu gostaria muito de escrever sobre machismo. Ele disse, olha, pesquise e me apresente o resultado. E eu fiz isso, fiz um TCC sobre o machismo. E aquilo me deu tanto gosto que ele leu, o professor, e eu comprei todos os livros dele. Sim, sim. Doutor Davi Rabinovich Berkman, tem em casa. Aí ele disse, Judivan, tá muito bom. Se eu fosse você, eu aprofundava a pesquisa e lançava um livro. Foi o que eu fiz, lancei. Mostrando o machismo no Egito, na Grécia, na Índia, na China, em todos os impérios mundiais, nos 10 maiores, que eu comecei lá com o império. Foram várias editoras, né, Judivan? Foram duas. Duas, né? Agora tinha uma capa cor azul e eu vi um exemplar de capa cor de rosa. Foi intencional? Foi intencional, foi intencional. É a editora Autografia do Rio de Janeiro. É, né? Ela tem autografia no Rio e tem em Madrid, na Espanha. Aí ela lançou um livro azul e um cor de rosa. Foi, porque que tem essa brincadeira mundial, né? Com as cores. É verdade. Né? Eu não sei. Eu quando eu tô aqui, a minha esposa até pode dizer, eu me Você transformo. É observador, hein? Eu me transformo e reconto as histórias do que eu vejo. Às vezes ela fala assim, nossa, o que você vai perguntar para Judivan? Ele tem mais de 19 exemplares de livros no mundo todo. Com o que você vai conversar com ele? Sim, olha, ele vai me dar deixa para encontrar o que eu vou falar com ele. E eu vou levar essa informação para quem está assistindo, porque eu creio que em qualquer bate-papo, até mesmo com o Jô Soares, que ele foi bem humorado com o Judivan lá em 2014, né? É verdade. Ele vai dizer para as pessoas assim que nunca conversou com uma pessoa dando a abertura que eu dei para você falar. Porque você tem essa abertura para falar comigo. Porque, tipo assim, Judivan, para você ser escritor, você tem que ter que formação? É uma pergunta agora séria. Né? Qual a formação para ser escritor? Você tem que ser formado em quê? Nada. Você tem que ter alma, sensibilidade, alma dentro do seu corpo. É bom ser uma pessoa que lê bastante. Sim, para ter conteúdo. Para ter conteúdo. Mas você não precisa ter diploma, formação nenhuma. Você precisa ser um bom contador de histórias. E eu vou te contar uma coisa. Se brincar, os melhores contadores de história nunca publicaram livro. São aqueles caras que estavam no interiorzão, ao redor de uma fogueira, naquela época mais antiga, pitando aquele cigarro de fumo, de rolo, com aquele chapéu, tomando aquela golada de cana. Eu sei lá, né? Queimando a batata na fogueira. Queimando a batata na fogueira. Então, talvez os melhores contadores de história nunca tenham publicado livros. Claro que muitos bons contadores já. Agora, também não é só contar história, viu, Edson? Tem que saber ouvir. Tem que saber ouvir também. Ser atento. Verdade, porque o bom escritor, ele é o cara que percebe o vento balançando as folhas das árvores onde ninguém observa. Ele é o cara que passa no meio da rua e enxerga as cores das flores, a abelha sugando o néctar delas. E normalmente os bons escritores são muito detalhistas, muito observadores. Se nós não tivéssemos, como você disse, nada mais para falar e tivéssemos aqui trocando essas impressões digitais de vida como nós temos feito, eu acho que o papo já teria sido agradável, né? Mas você é uma pessoa de conteúdo, pessoa acessível, então isso é bacana. Então, isso é bacana. Judivan... Não precisa ter diploma, respondendo sua pergunta. Aliás, eu posso dar um conselho? Sim. Outro dia me perguntaram, Judivan, que eu fui diretor jurídico do Sindicato dos Escritores do Distrito Federal, junto com o Marcos Linhares, meus amigos aí, que é escritor também. E o que eu devo fazer para ser escritor? Qual a primeira coisa? Aí eu disse assim, assista um filme.
Eu vou passar um dever de casa, já disse para os meus alunos algumas vezes, eu vou passar um dever de casa. Se você entender, eu dou a dica número 2. O livro é Encontrando Forrester. O filme, Encontrando Forrester. Com Sean Connery, aquele que fez 007. Gosto muito daquele ator, Sean Connery. Encontrando Forrester. Ali ele é perseguido, ele é um escritor que vive recluso, quase um ermitão. Aí ele é perseguido por um garoto negro da periferia dos Estados Unidos, que queria ser jogador de basquete, mas de repente o menino se encanta com o escritor. E ele resolve mudar de ideia, deixar de ser, não quer ser o atleta que quase todo negro norte-americano gostaria de ser um jogador de basquete, né? Aí ele muda de ideia e resolve ser escritor. Mas esse escritor não aceita a proximidade das pessoas. Ele parece com Carlos Drummond de Andrade, nosso poeta, um dos nossos poetas maiores. Sim. Carlos Drummond, no final da vida dele, ele teve algumas decepções. Ele chegou a dizer assim: eu amo a humanidade, eu só não gosto de gente. Eu amo a humanidade, só não gosto de gente. Esse menino luta tanto que um dia ele chega, o escritor deixa ele entrar no apartamento, aí ele pede o conselho: o que eu devo fazer para ser escritor? Pronto, parei aqui, agora é com você. Ele dá 2 conselhos pro garoto. Quero ver se você descobre assistindo um filme, Encontrando Forrest, os 2 conselhos. Bacana, eu acho que eu já assisti. A gente já assistiu, né? Acho que sim. Aqui, Judivan, eu não quero alongar muito com o nosso bate-papo, porque eu creio que vamos ter outros no ano 2023. Será um prazer. Sabe por quê? A gente está saindo de um fim de ano e de um fim de uma pandemia, de um início de política, onde as pessoas vão começar a abrir os olhos. E a leitura é importante para que você tenha essa abertura, independente da sua religião, etnia, partido político, decisão sexual que você tem na sua vida, você tem que ler. A leitura é para alma, não é para casca. Não é. Não, o que você escolhe ser LGBTQIA+, indefinido, seja o que for, o partido, como você disse tão bem, isso aí é para o corpo, rapaz. Leitura é para a alma. Uma pessoa muito sábia uma vez falou assim: eu não quero partidos, eu quero inteiros. Né? E com essa frase eu quero assim fechar com um convite. Bota aí na tela 5 aí a capa do livro, essa aí, ó. Vamos botar aqui, ó. Essa é a capa do livro do Judivan. Clica lá no 5 lá, mano. No 5, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó. Abaixo aí desse aí que você tá. Clicou aí. Ah, tá aí, ó. Esse é o livro do Judivan. Fotografa a tela, sei lá, escreve. Falácias Políticas, Judivan Vieira, da editora Lisbon. Tá ok? Feito aí, dever de casa? Passa, procura na sua livraria virtual preferida, vá no shopping, se não tiver, né? Vá na Amazon. Se não tiver no shopping, peça. Porque eu acho interessante para a nossa próxima década, a gente tem um pouquinho disso aqui. Um pouquinho dessa informação. E aí depois que você lê isso aqui, que isso aqui teve referência, lá no finalzinho do livro, lá na biografia, como ele falou só um autor só, que foi o espanhol Gomar. Mas tem Kafka, tem David Landis, tem Victor Civita, entendeu? Como referências para você chegar assim e falar: ah, tá aqui. Não estou vendendo o livro dele, não vou ganhar um tostão por isso, entendeu? Obrigado. Mas eu quero que você vá atrás disso aqui, porque faz bem para você abrir sua mente do que você passou nesses últimos 4 anos, com pandemia ou sem pandemia, para você chegar assim: aqui tem um escritor que pesquisa, Judivan Vieira. Judivan, eu agradeço a sua presença, queria que você deixasse seus contatos assim para que as pessoas possam conhecer ou te convidar para qualquer outro podcast. Fique à vontade, o microfone está aberto. Muito obrigado. Basta você... meu telefone é 61 Brasília 999-88-3929, ou pelas redes sociais, basta escrever Judivan J. Vieira. E vamos lá, acessa e subscreve meu canal, o canal do escritor, escritor Judivan Vieira. Eu dou palestras e cursos. Além de, se você quiser visitar minha plataforma virtual, que é cuidada pela minha esposa, que é mais que uma loja virtual, é um mundo de ideias. Paralelo43.com.br. Paralelo43.com.br.
É mais que uma loja virtual, é um mundo de ideias, viu? Lá você tem meus livros, alguns temas de palestras que eu profiro e de cursos que eu ministro. A gente pode desejar felizes festas. Se não nos vemos mais por aí, felizes festas. E um ano novo bacana, né? Porque eu tive Covid 2 vezes já, né? Perdi paladar, olfato, tudo, e estamos vivos. Então eu te desejo saúde. Saúde, paz e prosperidade. E não esqueça de uma coisa importante. Quem quer chegar no topo tem que escalar a montanha, mano. E, mano, facilidade, que é o topo, escale a montanha. E ano que vem eu vou trazer o cantor Jude, o roqueiro aqui. O Dr. Jude. O Dr. Jude. Virei com prazer. Jude. Para tocar aqui pra gente, porque tem umas músicas super legais, entendeu? Obrigado. Acho super interessante. Ó, o linguajar... Muda tudo. O linguajar muda tudo. Não tem nada de terno. Minha esposa costuma dizer, meu Deus, e eu tenho um guarda-roupa para cada um. Eu tenho um guarda-roupa para o professor, para o procurador, para o cantor, para o escritor. Então, eu não quero dizer que com isso que tem o terno. São aquelas roupas tradicionais, porque muda o linguajar, muda tudo. É outro personagem. E a gente vai contar com você. Porque a vida é isso, é arte. É arte. E a arte pede surpresas. Se você não se espanta, não há arte. Exatamente. Tem que ter aquele, vamos falar assim, aquele isqueiro, né? Só com a pedrinha para colar na outra, para acender a labareda, né? Quem quiser curtir já é só entrar no Spotify. No Spotify já vai lá. Dr. Jude. D-O-C-T-O-R, Dr. Jude. Poxa, agradeço. Tem mais de 40 músicas de minha autoria lá e agora, dia 21, estreiam 3 singles novos. Um em português, um em inglês e um em espanhol. Dia 21 de dezembro, que eu componho sempre. Quando a inspiração vem em inglês ou em espanhol, eu tento escrever em português e não consigo. Não consigo. Porque é a inspiração, ela que manda no artista. Já sabe, né? A gente está no dia 14 hoje, aqui no ao vivo. Daqui a 7 dias. Daqui a 7 dias já está lá no Spotify. Ou se você chegou assim, atrasado, meu Deus, eu perdi. Né? Fica triste, não. Você vai chegar assim. Eu vou convidar você novamente para assistir esse bate-papo super legal, Judivan. Agradeço muito sua presença. Eu também, obrigado. Você que está aí do outro lado, tá? Eu recebi uma cartinha do Google essa semana falando assim da nossa audiência. Eu vou replicar no site e vai dar uma passadinha lá no site aí nos próximos dias, que a gente vai dar uma pausa nos podcasts, entendeu? E a gente vai botar um conteúdo muito legal para você acessar o site, para você ver como estamos sendo vistos pelo mundo do Google, tá? Aquele abraço e até o próximo Fora do Canal.